Boa noite. Com o verão, o brasileiro tem cada vez mais optado por ter sua própria piscina no quintal. Sua construção, entretanto, não é tão simples. E hoje iremos acompanhar como se faz uma boa impermeabilização de piscina em mais um episódio da série Repórter Verão. A reportagem da nossa correspondente internacional, Raquel Andrade. A senhora tem piscina em casa? Tenho sim. E já teve que fazer algum problema de manutenção? Já. Em 2015 a gente teve um problema de infiltração e foi aquela coisa, né? Azulejo descolando, e daí eu fiquei com medo das crianças entrarem na piscina, aumento na conta de água, aquele problemão. Ah, entendo. Mas e agora resolveu, mandou consertar? Tudo tranquilo. Agora que tá bem permeabilizado, a gente nunca mais teve problema nenhum, graças a Deus. As crianças adoram, todo mundo ama. É muito comum que os profissionais negligenciem o uso dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Vamos conferir agora quais são e como usar esses equipamentos. Estamos aqui com mais um episódio da série Repórter de Verão. Agora estamos com a nossa convidada Ana Carolina, que é gerente de uma construtora especializada em impermeabilização de piscinas. Ana, qual o primeiro passo para a gente fazer uma boa impermeabilização de piscina? A primeira parte são os EPIs, os equipamentos de segurança. Eles são muito importantes nesse tipo de obra porque os trabalhadores lidam bastante com produtos químicos, né? Então, os mais importantes, os que são mais utilizados nesse processo bota de segurança, bota de borracha, óculos de proteção, luvas de borracha ou creme protetor de segurança contra agentes químicos e que você passa na mão assim. Um macacão de proteção contra riscos e geralmente feito de PVC, né, pra ficar contra. Respirador purificador de ar com filtro. E quais são os materiais utilizados? Para o processo de impermeabilização, nós utilizamos os materiais mais comuns no canteiro de obra mesmo. A pá de pedreiro, né, a colher de pedreiro, a desempenadeira de aço, o ponteiro, a régua de alumínio, a trincha, a brocha, né? A tela de poliéster para proteger o envolto do terreno, da obra, né? E a haste para misturar os materiais. E aí os materiais para fazer a impermeabilização envolvem os componentes para fazer a argamassa, que é cimento, areia, a água e os aditivos que se coloca no meio para impermeabilização. Os aditivos plásticos, aditivos impermeabilizantes, a resina sintética e o selador emborrachado também. É importante lembrar que daí, no final do processo de impermeabilização, que também temos que colocar assentar os azulejos ou as pastilhas. Então, também vamos precisar de argamassa para assentamento, azulejos cerâmicos ou as pastilhas e a finalização com o rejunte. Para entender melhor, nossa equipe foi até uma obra para acompanhar o processo bem de perto. É importante destacar que a aplicação varia de empresa para empresa, de fabricante para fabricante e de mão de obra para mão de obra, mas deve sempre ser seguidas as NBRs 9819, 9818 e 9574. Antes de visitarmos a obra, é importante ressaltar que a impermeabilização de piscina se inicia logo na concretagem da estrutura, quando é possível adicionar os produtos impermeabilizantes à mistura do concreto. Para o consumo de cimento maior que 300 kg por metros cúbicos, os traços recomendados são de no máximo de 0,55 no fator água-cimento, 1% de aditivo impermeabilizante correspondente à quantidade de cimento usado e a adição de aditivo plastificante. Com a mistura pronta, realizar o perfeito recobrimento das armaduras e a cura úmida por 7 dias, garantindo a qualidade da obra. Depois da cura do concreto, seguimos na impermeabilização com a fase de revestimento, que pode ser vista sendo realizada em uma obra de Campinas. É com você, Rio. Boa tarde, Leandro. Estamos aqui na chácara do Recanto dos Dourados e viemos mostrar como funciona o processo de impermeabilização de piscinas. Após a cura do concreto, é importante limpar as superfícies e molhar a parede levemente, chapiscando com traço uma lata de cimento para as 3 latas de areia e amolentar com uma solução de bianco.
Realizado o chapisco, é hora de aplicar 3 camadas de argamassa impermeável com 1 cm de espessura cada uma, intercalando por um chapisco com bianco. Para a argamassa impermeável, é utilizado um traço de 1:3 na relação cimento-areia e 2 kg de aditivo redutor, o Vedacid, para um saco de cimento de 50 kg. Lembrando que o cimento tem de ser novo e sem pelotas, e a areia média precisa ser lavada e peneirada e isenta de substâncias orgânicas e de materiais argilosos. Após a realização desse processo, é feito um reboco com a argamassa impermeável no lado de dentro da piscina, arredondando todos os cantos, não deixando coincidir com as emendas entre as camadas. Portanto, as camadas de argamassa impermeável precisam ser aplicadas de forma contínua e homogênea, resultando em uma espessura final mínima de impermeabilização nas paredes de 3 cm e nos pisos de 3,5 cm. Agora eu vou descer ali e ajudar eles um pouquinho. Pronta essa etapa de projeto, recomenda-se encher a piscina levemente um dia após ter sido dada a última camada e após 7 dias com a piscina cheia, verificar se há vazamento antes de azulejar. Ao finalizar essa técnica, é feito o assentamento das pastilhas em todas as paredes da piscina. É fundamental que haja organização e seja seguido passo a passo no canteiro de obras. Mas toda obra depende de condições climáticas favoráveis. Por isso, vamos falar agora com Nayara de Oliveira, que vai trazer as notícias climáticas do fim de semana. Boa noite, Nayara! Boa noite, Evaristo. Eu trago boas notícias para quem mora em Campinas e está pensando em iniciar o seu processo de impermeabilização de piscinas. A semana promete iniciar com grandes trovoadas e fortes pancadas. O volume esperado é cerca de 30 milímetros, mas a temperatura não vai variar muito não. O tempo continua abafado e as máximas registram até cerca de 28 graus. Mas a partir de quarta-feira, o sol aparece e a temperatura já começa a subir um pouquinho, atingindo cerca de 32 graus. Com esse tempo mais estável, você já pode começar o seu processo de impermeabilização de piscina. Além da previsão do tempo, é muito importante também prever possíveis patologias que podem acontecer na sua piscina. As quais podem ser deslocamento ou fissuras no revestimento cerâmico, eflorescências, que são aquelas manchas que aparecem também no revestimento cerâmico, falhas no rejunte, vazamentos, infiltrações e manchas de umidade. Assim que você verificar a existência de qualquer uma dessas patologias, entre imediatamente em contato com um profissional especializado em piscinas para ele poder resolver melhor o seu problema. Obrigada! Muito obrigado pelas informações do tempo, Nayara. E com o clima favorável e se atentando às normas e aos cuidados necessários, qualquer pessoa pode se preparar muito bem para o verão, impermeabilizando a sua piscina. Encerramos por aqui mais uma edição do Jornal U, com imagens enviadas pelos nossos internautas do resultado dessa obra magnífica de impermeabilização. Boa noite. Para quem duvidou de mim, olha lá, acertei!